Continuamos a série de entrevistas políticas na CMTV e no Correio da Manhã. Hoje, comigo e com o Eduardo Damaso, está André Ventura, o presidente do Chega. Muito boa noite, André Ventura. Boa noite, Pedro. André, boa noite. Em relação à prestação extraordinária dos 240 euros, pediu critérios para que não, palavras suas, sejam sempre os mesmos de sempre a receber. Quem são os mesmos de sempre? Está a falar do quê? Da comunidade cigana, dos 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas que estão no limiar da pobreza? Boa noite e obrigado pelo convite mais uma vez. Sim, o que eu quis dizer com essa expressão foi que o Governo anunciou 240 euros de suplemento e que, na nossa perspectiva, os critérios não deviam ser simplesmente os que estão a receber prestações mínimas ou sociais, porque dentro desses nós já temos dito há muito tempo, e com dados e que têm sido disputados, mas que temos dito há muito tempo, que muitas vezes não são sequer essas pessoas que estão em maior dificuldade e que são também, devido às fraudes que existem na atribuição dessas prestações e que nós continuamos a identificá-las, que nem sempre são os que verdadeiramente precisam, mas esse nem foi o debate que quisemos lançar aí, foi porque é que num país em que a classe média está a ficar cada vez mais depauperada, o critério não foi, por exemplo, o aumento da prestação da casa, em que há milhões de portugueses a ver as suas casas aumentadas em 300 euros, 400 euros, muitos deles ganham 1000 euros ou 700 euros e não vão beneficiar destes 240 euros. Ainda não respondeu à pergunta do Eduardo, quem são os mesmos de sempre? Não, os mesmos de sempre eu refiro-me àqueles que abusivamente beneficiam de prestações sociais mínimas e fazem disso vida. E eu sei que muitos não concordam com isto, mas o Chega tem denunciado isto. Eu tenho no Parlamento feito esta denúncia, não me refiro só à comunidade cigana, porque não são todos, evidentemente, mas a muitos Mas agora deixa-me perguntar-lhe se não acompanhou o Presidente da República no elogio que foi feito a propósito do dia 1 de dezembro, no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, sobre esse reconhecimento da importância da comunidade cigana e dos ciganos na luta pela independência nacional. Eu achei uma coisa extraordinária. No dia em que eu ia reunir com o Presidente da República, à tarde, sobre a eutanásia, o Presidente da República, penso que foi a primeira vez que o fez em todo o seu mandato, não faz declarações políticas, manda uma nota só a dizer que a comunidade cigana teve um papel muito importante na restauração da independência. Foi provocação ou não? Não sei, vou ficar com a minha opinião, também não lhe dei ao Presidente da República. Mas foi provocação ao Chega? Foi isso? Eu tenho a minha própria opinião sobre isso, não vou fazer juízo sobre o Presidente da República. Agora, o que eu disse na altura foi que desconhecia essa participação e assumiu como um desconhecimento intelectual. Mas hoje há muitos e bons juristas, há muitos e bons historiadores que colocam em causa seriamente essas afirmações. Porquê? Porque a comunidade cigana que participou na restauração da independência não o fez voluntariamente. Fê-lo porque estava ameaçada de degredo ou de prisão. Mas há claramente um herói que nunca foi reconhecido nesse... Não, isso sem dúvida. Mas o Presidente não se referiu. O Presidente disse que tinha havido elementos da comunidade cigana, uma expressão forte da comunidade cigana, que tinha participado, dando a ideia quase que hoje devemos à comunidade cigana sermos independentes. Ora, o que eu na altura desconhecia, mas que hoje, e com muitos e bons historiadores, colocaram em causa isso, a comunidade foi obrigada a lutar. Não lutou por sua vontade, como fizeram... André, ainda a propósito das fraudes nas prestações sociais, a que relatórios sociais credíveis vai buscar aquela tese de que há pessoas mais pobres que gastam as prestações em whisky, em droga... A expressão não foi a mais feliz, eu disse-o logo no dia a seguir. Eu queria usar uma imagem que eu acho importante que os portugueses, quando estão a pagar com os seus impostos ajudas, saibam que é efetivamente para ajudar as pessoas e não numa imagem para gastarem em BMWs ou em whisky. Era isso que eu queria dizer, não foi para policiarmos a vida agora de cada um deles. Disse até que vinham referidos em relatórios escolares. Que relatórios são esses? Não, relatórios escolares que os pais, nas ajudas que têm e de que são beneficiários, essas ajudas muitas vezes não vão para os filhos, vão para os gastos dos próprios pais. E isso está há vários relatórios sobre isso, escolares, eu não os tenho aqui agora em número, que nós temos acompanhado e que temos pedido na Assembleia de Fiscalização, porque essas ajudas muitas vezes não vão para quem precisa. Mas isso não é tomar a parte pelo todo. Bom, porque as ajudas vão também para quem precisa e muito. Pedro, mas efetivamente repare, quando estamos a pedir um esforço adicional aos contribuintes, não é? Há o risco de tomar a parte pelo todo, mas para mim o risco maior é estar a distribuir dinheiro sem critério a pessoas que não precisam de dinheiro quando os portugueses estão a fazer um esforço com os seus impostos para o pagar. O que eu não acho normal é que se peça aos portugueses, nós temos as maiores cargas fiscais da Europa. Hoje tivemos no Parlamento a discutir outra vez outro imposto para as empresas e para as pessoas, mas neste caso para as empresas, e estamos a dizer depois que vamos pegar nesses impostos e distribuir. Mas então quem paga esses impostos tem o direito de saber que o dinheiro está a ser usado com critério. Qual é a sua posição sobre esse imposto já agora? É contra? A nossa posição é simplesmente perceber. Ao contrário da direita, de toda a direita, eu não tenho problema nenhum em usar a expressão lucros extraordinários.
ou lucros imorais até. E até há que não chega quem não gosta da expressão. E eu compreendo. Mas, ao contrário da direita, da restante direita, dos dois partidos da direita, do PSD e da Iniciativa Liberal, nós não temos problema nenhum em dizer que está a haver lucros extraordinários, acima do que devia haver moralmente, e que isso tem que ser reconduzido. O que somos contra reconduzido é o quê? Taxado? Não, é ser reconduzido para baixar os preços ao consumidor. Essa é a nossa diferença para os projetos de esquerda, para que as pessoas em casa percebam. O PS, o PCP e o Bloco de esquerda querem criar um novo imposto sobre estes lucros, chamados lucros extraordinários. Nós queremos obrigar estas empresas destes setores, com os lucros extraordinários que tiveram, a baixar o preço na fatura. Porque, Pedro, quem é que nos garante que se este Estado meter mão a estes impostos, vai gastá-lo a baixar a fatura dos contribuintes? Ou vai distribuir mais dinheiro por empresas públicas? Sim, vamos já, mas só para dizer isto, é que esta é uma questão estruturante, que divide a direita da esquerda. É que a direita não pode aceitar mais impostos. Nós já temos uma situação fiscal insustentável. Mas a da direita tem dito sistematicamente que o PSD, a par da geringonça, tem sido o grande suporte institucional do PS. Acha que isso cria um ambiente favorável para uma eventual aliança à direita? Eduardo, eu acho que não. Mas a verdade tem que ser dita, não é? Quer dizer, quando nós tivemos... Mas a que é que se baseia para dizer isso? Olha, nós nos últimos 4 anos tivemos, por exemplo, o PSD a aprovar um orçamento suplementar que deu mais dinheiro à TAP do que ao Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos contra, portanto estou à vontade para dizer isto. Mas a liderança do PSD mudou. Pronto, mudou agora, mas repare, a eutanásia, vamos à eutanásia. Grande barulho, deixaram o Chega a liderar o processo todo, não se mexeram, ficaram parados, quietos. Nós a dizer que era preciso um referendo, nós a dizer que isto era inconstitucional, PSD, aquela coisa, liberdade de voto e tal. O PSD acusou de um conluio com o PS. Mas vamos ver essa história. Quem é que levou a proposta de referendo à Assembleia? Foi o Chega. O que é que o PSD disse na altura? A liberdade de voto, não se quer comprometer, porque era o Chega a propor. Porque se fosse outro qualquer, se calhar aceitava. Quando o processo está a terminar, ou seja, um dia ou 2 antes de irmos para votar a votação final, grande conferência de imprensa na sede do partido, é referendo. Então, mas isto é liderar a direita. Hoje, infelizmente, quando eu digo que o PSD não tem feito um bom serviço à direita, isto não é a dizer que é impossível qualquer... Então, liderar a direita é o quê, André? É criar constantemente incidentes parlamentares, tentativas de criar comissões de inquérito, moções de censura. Olha, é isto que houve hoje. Quem é que teve que chamar o Ministro ao Parlamento para explicar a corrupção da defesa? Foi o Chega. Mas, portanto, isso quer dizer que a relação entre o Chega e o PSD, com uma nova liderança, com Luís Montenegro, ainda não se normalizou, digamos assim, ou pelo menos também não sabemos se algum dia vai normalizar, não é? Não sabemos se algum dia vai normalizar. Porque o PSD tem que se habituar à ideia que o Chega não é uma muleta de nenhum partido. E não estava a contar que existisse um CDS 2 ou a Iniciativa Liberal versão 2, não vão contar com isso, porque sabem que somos exigentes, e nós já dissemos em que é que somos exigentes. Oh, Eduardo, o debate de hoje, permitam voltar a isto, é um exemplo. A corrupção na defesa, todos sabemos, tem cúmplices em todos os partidos e é uma marca do Centrão. Estavam todos com medo de fazer o necessário e o evidente. Então o Ministro não tinha que ser chamado para explicar como é que nomeia uma pessoa sobre a qual recaem estas suspeitas gravíssimas. Isto é liderar a direita. Qual é atualmente a relação do Chega com o PSD? Existe? A um nível institucional existe, certamente. A nível institucional, com certeza, mas como existe com os outros partidos. Já esteve reunido, por exemplo, com o Luís Montenegro? Não tive nenhuma reunião com o Luís Montenegro. Decidimos que ainda não devíamos fazer essa reunião. Não vejo neste momento necessidade de o fazer, honestamente. Já contactei o Luís Montenegro e ele também já me contactou. Em momentos com que propósito? Questões parlamentares, que nos parecem importantes, mas isso também com outros líderes de partidos. Se me perguntar assim, gostei de ver o PSD, depois disto ter sido proposta do Chega, gostei de ver o PSD unilateralmente, sem um único contacto, cometer aquela azelice do referendo da eutanásia sem sequer falar connosco. Não gostei, mas isso sou eu que não gosto. Os militantes do PSD... Se a constituição de um governo à direita depender dos votos do Chega, vai exigir pastas ministeriais? Eduardo, e que pastas? Eu já tinha dito isso uma vez, é uma questão importante para as pessoas saberem, quando forem votar, nós não queremos que ninguém vá votar enganado, as pessoas têm que saber. Vocês sabem, porque a CMTV também acompanhou este processo, os Açores foram para nós um exemplo que não vamos repetir. O Chega quis ser parte da solução, nomeadamente afastar o governo socialista, mas não temos nenhuma participação no governo, não é? Portanto, os Açores e algumas câmaras também demonstram que o Chega tem um problema com o poder, ou seja, as pessoas eleitas pelo Chega distanciam-se do Chega. Também, Eduardo, isso é um problema para também a verdade é que quando é alguém do Chega é primeira página em muitos jornais, quando é alguém, como aconteceu agora com o PSD e com outros, ninguém passa cartão. Também a verdade é essa. Mas vamos ao exemplo do sucesso. Certo, e assumimos isso. Mas vamos ao exemplo dos Açores. O Chega assumiu parte da solução. Fomos responsáveis. Eu disse que logo na noite eleitoral o Chega vai ser responsável. Não vamos estar aqui só para protestar. Queremos dar soluções às pessoas. E temos feito e melhorado muito a vida dos açorianos. Mas cometemos um erro. Ao não estarmos presentes,
Permitimos que coisas como muitos familiares no governo, o não trabalho na luta contra a corrupção fosse avante. Portanto, se me perguntarem, eu aceitaria, a nível nacional, se for eu presidente do partido, que o Chega fosse parte de uma solução parlamentar que não entrasse no governo e aceitaria viabilizar um governo sem lá estar? Não, não aceitaremos. E exigiremos ser parte, porquê? Porque queremos ser parte destas soluções e queremos levar soluções para dentro do governo. Não queremos apenas estar no Parlamento a levantar a mão e baixar, não é para isso que a gente vota exatamente além do André Ventura? Não percebi. E com quem, exatamente, além do André Ventura? Eu acho que ninguém pode dizer que o Chega não tem quadros. Tem quadros, aliás, basta o Chega no seu grupo parlamentar tem quadros. O Chega tem um gabinete de estudos composto por universitários e académicos. Certamente temos muita gente capaz disso. Mas a questão é política. A questão é, nós não participaremos num governo que não aceite fazer reformas estruturais. E por isso o PSD também tem este ónus. Dizer, não quer mexer na justiça. Muito bem. Então mais vale dizer-nos logo, porque o Chega não participará num governo que não queira fazer uma reforma da justiça. Temos que avançar. Quereria uma pasta como a da justiça, por exemplo? É onde. Repare, a justiça, o sistema político, a agricultura, pela nossa ligação ao mundo rural e à importância que tem o interior do país, a administração interna, por causa das polícias e das forças de segurança, são áreas de vocação do Chega, de trabalho do Chega. Não, eu não pensei nisso, não é isso que me preocupa. Honestamente, não é mesmo isso que me preocupa. Não estou aqui para ter pastas. Eu estou a falar do Chega e não de mim próprio. Consegue condenar as palavras de António Costa quando diz que os queques guincham, referindo-se à iniciativa liberal, na mesma entrevista em que, por oposição, elogia a voz poderosa e popular do Chega? Eu consigo porque eu acho que nós na política, e eu também muitas vezes digo o que não quero, ainda há pouco ouvimos o Pedro Santana Lopes dizer isso, eu acho que aqueles que, como nós estamos mais no espaço público, muitas vezes dizemos coisas que não queremos, aconteceu-me a mim já muitas vezes, e acho que essa foi uma frase infeliz do Dr. António Costa. Mas acha que foi o caso esta entrevista do Primeiro-Ministro? Ele disse coisas que não queria? Acho que foi infeliz e acho que essa, quer dizer, eu tenho a minha opinião. Mas isso é sinal de que o Primeiro-Ministro está a ficar com tiques de autoritarismo? Não, isto é António Costa. É o chamado rolo compressor da maioria absoluta. Sim, é evidente, porque é António Costa a ser António Costa. Durante a geringonça, agora percebemos que aquela contenção, aquele chega para cá, dá cá com a esquerda, era tudo fabricado, era uma personagem que ele estava a encarnar. Agora, que já não tem amarras nenhumas e tem maioria absoluta, é distribuir estalos pelo panorama todo. Mas também pode ser uma outra coisa em relação ao Chega, que é enquanto tem Augusto Santos Silva pratica aquela política do polícia mau malhante no Chega, António Costa de alguma forma mantém as pontes abertas para si. Bom, para mim nunca há de manter pontes abertas, porque o Chega e o PS não têm nenhuma ponte, nem nunca terão. Nunca terão mesmo? Nunca terão mesmo. Okay. O Eduardo disse. Eu sei que o CDS uma vez chegou a estar no governo com o Partido Socialista e que em política tudo é possível. Há uma coisa que, pelo menos, quer dizer, estou a falar enquanto eu for presidente do partido. É impossível o Chega participar num governo em que esteja o Partido Socialista. Já a Iniciativa Liberal não pode dizer o mesmo. Mas nós assumimos sem problema nenhum que nunca o faremos. E, portanto, isso é uma questão morta. Mesmo que António Costa elogie o vozeirão que eu tenho ao ser popular ou mais popular, isso não me leva a perder o decoro que tenho que ter com quem vive no Parlamento ao meu lado e queques que guincham não é uma expressão feliz para o Primeiro-Ministro usar com outros grupos parlamentares. Já agora, aproveitando a sua deixa sobre a Iniciativa Liberal, perguntava-lhe se, enfim, um governo de coligação à direita, além do PSD, se estaria no mesmo governo, por exemplo, com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Sim, nós não temos nenhum... ao contrário do que os outros fazem connosco. Eu ouvi a Iniciativa Liberal dizer que o Chega nunca. E que isso agrada ali a algumas pessoas que andam com eles e que são assim meio urbano-depressivos e a malta gosta disso e ficam todos contentes. Só que isso depois não se reflete no país real, nas sondagens e nos números. Nós nunca dissemos com este sim, com este não. Para nós há um limite. Há de ser um governo da direita, não um governo de esquerda. E, portanto, nós não nos metemos com os panoramas políticos que não são nossos. Nós não temos nada contra, desde que a participação... Bom, no caso do CDS teria que haver algum peso político que neste momento não existe, e parlamentar, que neste momento não existe, e com a Iniciativa Liberal. Sem problema nenhum, contanto que alguns dos, entre aspas, disparates que defendem não levassem para o governo, como a legalização das drogas enfim, coisas parecidas. A propósito da revisão constitucional, o Chega quer mudar a natureza do regime. É que ao admitir revogar os limites materiais à revisão constitucional, no limite pode fazer de Portugal um país monárquico, digamos por absurdo. Esta é uma questão um pouco mais profunda. Eu acho que os limites materiais de revisão constitucional não fazem sentido só por isto. Para as pessoas perceberem em causa. O que estamos a dizer às pessoas é isto. O poder constitucional reside no povo. Reside, mas não todo. Porque há uma parte que os nossos fundadores disseram aí nunca podem tocar. Ora, a geração de hoje... Vamos imaginar a geração que não viveu Abril, nos anos a seguir a Abril. É tão soberana como a geração que fez Abril.
e com uma geração que fez o Estado Novo e que fez a Primeira República. Isso pode querer dizer que, se calhar, o André acha que são gerações mais receptivas, por exemplo, a mudanças radicais, como admitir a pena de morte ou a pena de prisão perpétua? É isso Eduardo, que... olha, a pena de prisão perpétua que já todos os países da Europa têm, só nós é que não temos. E que a nossa Constituição aparentemente não permite. Mas é um exemplo. Olha, esse exemplo... Mas não é na versão americana, digamos. Não, mas esse exemplo é bom. Sim. O país inteiro queria a pena de morte. Aliás, estou-se convencido, se fizéssemos uma sondagem, olha, é um desafio que eu deixo ao Correio da Manhã. Uma sondagem aos portugueses. Se em casos de homicídio e violação, não acham que a prisão perpétua... Condenaria ao jovem que foi julgado há dias pelo crime de terrorismo. Deixa-me só dizer isto, Pedro, e vou já a essa questão. Só para eu poder dizer isto. A prisão perpétua é um bom exemplo porque podia toda a gente querer prisão perpétua e a Constituição não permitia. Sim. Que sentido é que isto faz? Deve ser uma geração que não pode, porque há 40 anos alguns indivíduos todos juntos disseram que nunca podia haver prisão perpétua. Ainda por cima, não é nada extraordinário. Nós pertencemos ao Tribunal... Mas esta questão que o Pedro colocou nós pertencemos é muito importante. Estava a tentar colocar. Não, mas eu vou já. O jovem Nós foi absolvido pertencemos ao aos dias do Tribunal crime Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu tem prisão perpétua. Sim. Então porquê é que nós não temos cá? Tem um mecanismo de revisão. É um bocadinho diferente isso. Eduardo, é o que nós defendemos. É mais típico de países que tiveram terrorismo, por exemplo. Não é bem... O que nós defendemos é a prisão perpétua revista de 25 em 25 anos. Sim. Para as pessoas se mudarem, se estão reintegradas... Mas, por exemplo, então, condenaria este jovem que foi condenado? O caso há uns dias, este jovem foi absolvido do crime sim, eu sei, de terrorismo. Eu não conheço o caso particularmente, honestamente, não conheço mesmo, não quero fazer avaliações sobre isso. Acompanhei o que vi no Correio da Manhã nos primeiros dias após a detenção e o que li no jornal e o que vi na televisão. Confesso que me causou estranheza o verdito, mas como não conheço as condições e aparentemente há questões de natureza psiquiátrica relacionada também com o arguido, não me vou pronunciar, não acho que ficasse bem ao responsável político. Já conversou com algum partido sobre a revisão constitucional, com o PSD, ou com alguém que queira discutir consigo? Uma revisão precisa desses mecanismos de diálogo. Já falámos com vários, também foi uma das questões que abordei quando falei com o líder do PSD, mas a título informal. Estamos de acordo numa coisa. Não vamos fazer o jogo da esquerda de querer começar e fechar este processo. Vamos debater ideias, vamos ter um processo longo de revisão constitucional e vamos ver até onde é que podemos ir. Mas o PSD não aceitará certamente, presumo eu, alterações... A prisão perpétua, não. Não, a evolução do regime para uma lógica presidencialista. Não aceitará isso, não aceitará a prisão perpétua mesmo para crimes graves, de homicídio e terrorismo. Aparentemente não aceita a castração química de pedófilos também, como parte de uma eventual sanção. Não aceita reverter o ónus da prova no enriquecimento ilícito. Não. Em matéria de justiça, não. Aceitará eventualmente... Nós não temos muito mais tempo, só para dar este exemplo. Cabe na cabeça de alguém, eu não quero ofender ninguém aqui hoje, honestamente, cabe na cabeça de alguém a grande proposta ser o mandato único do Presidente da República, de 7 anos. Já há dias que eu chego a casa e pergunto-me se está tudo louco. Quer dizer, como se isto fosse um problema para o país, o mandato único do Presidente da República. Aproveitando esta questão dos mandatos, deixe-me perguntar diretamente se vai ser o cabeça de lista do Chega às europeias. Eu não vou ser, posso lhe dizer diretamente, nem que Cristo deixe a terra, não vou ser o candidato do Chega às europeias. Vai ser candidato do Chega às presidenciais, às próximas? É uma avaliação que o partido está a fazer ainda, depende de quem sejam os candidatos, depende... Vamos ter legislativas muito próximas. Provavelmente, se o mandato for até ao fim, vamos ter legislativas muito próximas. Eu estou focado no trabalho parlamentar, já fui candidato... Já podemos saber quem vai ser o cabeça de lista do Chega às europeias? Só depois das eleições da Madeira, para já não estará fechado. Temos eleições da Madeira em setembro, queremos entrar no governo da Madeira. E Pedro Passos Coelho, não é uma hipótese presenciável para si e para o Chega? Teríamos que conversar, não é uma decisão não cabe só a mim, é uma decisão que cabe aos órgãos do partido e ao Conselho Nacional do Partido, mas naturalmente Pedro Passos Coelho é muito estimado entre os militantes, entre os apoiantes, com uma diferença, que essa sim temos e vamos continuar a ter, e que tinha que ser uma espécie de meia-culpa de Pedro Passos Coelho, com todas as qualidades que ele tem, que é que as pensões em Portugal não podem voltar a ser mexidas da forma que foram no tempo do governo do PSD. E isso é uma coisa que nós nos distingue muito. Nós ainda hoje estamos a pagar, a direita está a pagar. Ou seja, o Chega não iria além da Troika. Não iríamos além da Troika e no caso das pensões nem sequer chegaríamos perto da Troika. Quem está numa situação de vida já tão avançada, em Portugal há pensões tão baixas, estar a tocar nas pensões... Olha, não quero agora para fazer o jogo assim meio popularusco, mas quando cortar pensões de 500 e 600 ou 700 ou 800 euros, quando a Galp está a distribuir centenas de milhões de lucros, eu acho que choca qualquer pessoa. Uma última questão e temos mesmo que fechar. Já sabemos que o Chega deseja ter uma federação sindical, não ao exemplo daquilo que acontece com a CGTP ou o UGT, mas vai querer um lugar na concertação social com esta federação. Esse é o objetivo. Como se sabe, o sindicato tem que ser independente do partido, a lei portuguesa é muito clara, mas o movimento que se está a criar, inspirado no movimento espanhol também, de solidariedade, é de uma vez por todas, é ter presença na concertação social e de uma vez por todas, porque esse é um repto que recebemos de todos os setores, dos polícias aos médicos, passando por professores, funcionários públicos e comerciantes, queremos lutar pelos nossos direitos, mas não queremos estar amarrados
à esquerda e à extrema-esquerda e aos sindicatos de extrema-esquerda. Queremos um sindicato da nossa área política. E é isto que lhes vamos dar. Um sindicato que os represente e que corte com este paradigma de que os trabalhadores em Portugal têm que ser de esquerda. Nós queremos os trabalhadores no Chega, porque nós defendemos os direitos dos trabalhadores também. Vamos fechar esta entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boas festas. Boas festas. Amanhã no Grande Jornal, mais uma entrevista. Luís Montenegro vai explicar-nos o que pensa sobre o atual momento do país e do governo e o que pretende como líder da oposição. Em Portugal, há mais de 9.100